Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esta live que está sendo realizada com os candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora. Neste momento, eu aguardo a presença da candidata Victoria Mello. Olá, Patrícia, boa tarde. Olá. Olá a todos que estão entrando. Vejo que a candidata chegou, vou convidá-la. Candidata, se a senhora consegue me ouvir, para mim aparece a seguinte informação. Vicky Mello não pode participar. A senhora está seguindo o canal acessa.com? Candidata, a senhora está seguindo o canal? Para mim aparece que a senhora não consegue participar. Aparece a seguinte informação. Deixa eu aparecer aqui de novo. Vicky Mello, 16, não pode participar. Talvez se a senhora enviar o convite eu consiga aceitar aqui. Porque para mim todos aparecem os nomes, os que estão presentes. Vicky Mello 16 aparece essa informação, não pode participar. Olá, Félix. Parece que eu recebi uma solicitação da candidata. Agora vai dar certo. Aguarda só uns segundos para a internet nos comunicar. A senhora fez direitinho, pelo que eu estou entendendo aqui. Aí. A senhora me ouve? Sim, eu ouço. Então Ouço tá bom. bem. Boa tarde, candidata. Tudo bem? Boa tarde, Vitor. Tudo bem? E você, como vai? Eu vou bem também. Podemos dar início? Então tá bom. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos a mais esta live que estamos fazendo com os candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora. Eu sou Vitor Bitarello, colunista do portal acessa.com. A convidada de hoje é a candidata Victoria Mello, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, o PSTU. Esta live ficará salva no perfil do Instagram do portal acessa.com, bem como no YouTube e na página do portal. O agendamento foi feito de acordo com a ordem alfabética, bem como de acordo com a disponibilidade de horário das candidatas e dos candidatos. Para responder a cada pergunta, eles terão 5 minutos e para se apresentar, 3 minutos. Candidata, eu gostaria de lhe pedir que, por favor, se apresente. Sim, Vitor. Eu sou Vitória Mello, né? Muitos me conhecem por Vicky, então, tanto que está aí cadastrado aí no como Vicky. Eu sou professora da rede pública municipal e da rede pública estadual. Eu sou professora de educação básica. Na rede pública estadual eu já cumpri com a minha cota lá, já estou aposentada. Na rede municipal eu dou aula ainda, no bairro Ponte Preta. Eu moro em Benfica, na Zona Norte, e aí dou aula no bairro Ponte Preta. Sou sindicalista também da área da educação, no momento sou licenciada, mas sou diretora do SINDIUT, do Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Estado de Minas Gerais, aqui na subsede da nossa cidade. Já fui também diretora do SIMPO, do Sindicato da Rede Municipal de Educação, e atualmente estou só no SINDIUT. Eu sou nascida no interior de São Paulo,
uma cidadezinha perto de Campos do Jordão, chamada Santo Antônio do Pinhal. Sou oriunda da zona rural, então, né? É ainda muito nova, nós mudamos para a cidade, aquele velho processo, né, de êxodo rural para o emprego na cidade, para estudar, né, na nossa, a escola era até o quarto ano do primário só, e morei em Pindamonhangaba, que é interior de São Paulo, até 20 e poucos anos, quando vim para Juiz de Fora. Teve uma crise econômica muito severa no início dos anos 80, e meu marido, na época, né, atual ex-marido, foi desempregado lá, arrumou emprego aqui na Mendes Júnior, atual ArcelorMittal. Eu trabalhava no INSS, pedi transferência para cá. Viemos morar aqui, me estabeleci, criei, né, constituí família aqui. E aí, do INSS, eu migrei para a educação. Já lá no interior de São Paulo, já estudava, tinha um desejo de ser professora, projeto de ser professora. Terminei meus estudos aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora e fui, então, atuar na área da educação, tanto dando aula como uma lutadora em defesa da escola pública, de qualidade para a classe trabalhadora, dos direitos dos trabalhadores da educação. Enfim, dediquei os últimos 30 e poucos anos da minha vida a essa tarefa social. E aí, já fui do PT, fui candidata pelo PT, inclusive, a vereadora em 2000, rompi com o Partido dos Trabalhadores em 2005, pelos rumos que o Partido dos Trabalhadores tomou, né? Fugindo do seu rumo original, que era organizar a classe trabalhadora, para a classe trabalhadora governar para ela mesma. Rompi, fiquei atuando nos movimentos sociais, nos movimentos sindicais por algum tempo, mas por entender que a ferramenta de transformação da sociedade é o partido político, não são as organizações sociais, mas sim um partido político que representa a classe. Eu me filiei ao PSTU em 2010 e de lá para cá venho militando nesse partido. O PSTU é um partido que não atua em função das eleições, embora achemos importante participar. A gente atua no sentido de organizar a classe trabalhadora para ela mudar a sua realidade, né? Então, isso significa organizar a classe trabalhadora para ela coletivamente destruir o sistema capitalista e construir o sistema socialista, que é um sistema de organização em que o ser humano está no centro das coisas e não o lucro, como é o capitalismo. Estou nessa batalha. Estamos nessa eleição também, nessa batalha aí. Compreendi, candidata. Eu vou proceder, então, às perguntas. E a primeira pergunta é: qual região da cidade, na sua opinião, carece hoje de maior atenção por parte do poder público? É uma pergunta difícil, Vitor, porque assim, toda cidade está extremamente degradada, né? As grandes cidades como Juiz de Fora, médias e grandes cidades, vivem um problema muito grave nas suas periferias, né? Mas eu moro na Zona Norte, e a Zona Norte é a região maior da cidade, né? Então, aqui eu vejo muitos problemas. Desde o problema do transporte, né? Do transporte coletivo, o problema do emprego, porque aqui é uma concentração muito grande de trabalhadores e operários, né? Que vêm das cidades vizinhas, de outras regiões do estado, em busca de emprego, porque aqui se concentram as fábricas, a maior parte das fábricas da cidade. E quando tem uma crise econômica como nós estamos vivendo desde 2008, em que há um desemprego muito grande, essa região aqui, obviamente, né, é que sofre mais com desemprego por conta da questão dos trabalhadores das empresas aqui ficam desempregados, né, e ficam vivendo toda a sorte de problemas que vive um trabalhador desempregado, né, para poder sobreviver, pagar aluguel, o alimento, sobreviver com a sua família, enfim. Então, essa região aqui é uma região que tem um percentual de violência muito grande, né? Da juventude, a juventude das periferias sofre um processo de violência muito grande, e aqui não é diferente, tem um processo de violência muito grande. Aqui também tem um índice que é um índice muito negativo, né? Tem um índice muito grande de violência contra as mulheres. Então, eu atuo no movimento de mulheres, o movimento Mulheres em Luta, MML, a gente procura atuar aqui nessa região também, porque aqui tem um índice muito grave de violência contra as mulheres. Então, uma das propostas, por exemplo, é ter delegacia das mulheres aqui, é ter uma casa-abrigo aqui na região para proteger essas mulheres quando elas são agredidas, e sair de casa. Enfim, então, acho que a região norte da cidade é uma região que carece de um olhar muito, muito carinhoso do poder público. Compreendi. Candidato,
No ano de 2020, a cidade fechou no primeiro semestre cerca de 6.400 postos de trabalho. Qual que é o seu plano, a sua proposta para combater o desemprego em Juiz de Fora? Vitor, nós somos, como eu já disse na minha apresentação, um partido socialista, né, revolucionário. Não dá para a gente falar das questões estruturais que a classe trabalhadora vive, e o desemprego é um deles, sem a gente falar do sistema capitalista. Porque o desemprego, ele é uma questão estrutural do capitalismo. O capitalismo precisa, né, de ter um setor, um percentual da classe trabalhadora desempregada, que a gente chama de exército de reserva, né, da mão de obra, porque, inclusive, é com esse exército, existindo esse exército de reserva de mão de obra, é que o capitalismo consegue manipular, né, consegue explorar mais os trabalhadores, porque se tem um grande número de desempregados, os patrões, os grandes capitalistas podem oferecer salários menores, menos direitos, os trabalhadores vão aceitar, porque estão na condição de desemprego, né? Então, a situação de desespero aceita qualquer condição de trabalho. Então, o desemprego é questão estrutural do capitalismo. Por isso que a gente é um partido que luta para destruir o capitalismo e construir um outro modelo de sociedade, né? Em que permanentemente os trabalhadores não vivam permanentemente com a ameaça do desemprego. Mas para essa situação que nós estamos vivendo agora, emergencial, a gente tem uma crise econômica que vem desde 2008, já tinha, quando a pandemia aconteceu no início desse ano, no final do ano passado, no início desse ano, já tinha um desemprego muito grande por conta da questão da crise econômica, né? A pandemia aprofundou o desemprego, então aí está nesse número que você colocou aí. No Brasil, em todo o Brasil, Vitor, mais da metade da mão de obra produtiva do país está desempregada. Isso é uma tragédia para a classe trabalhadora. Então, nós temos um projeto emergencial, né, para esse momento da pandemia, do pós-pandemia, que é um programa de obras públicas na cidade. Obras públicas gerenciada pela prefeitura, né, uma empresa pública da prefeitura, um programa de obras públicas para construir creches, que tem um déficit muito grande na cidade, moradias, que também tem um déficit muito grande na cidade, moradias populares, construir e reformar escolas, postos de saúde, que é outro déficit que tem muito grande na cidade, centro de cultura e lazer nos bairros, para a juventude, para a terceira idade, construir pontes, né? Reformar as ruas, enfim, um plano de obras públicas que vai gerar emprego e renda. E aí, ao mesmo tempo que atende o setor da nossa classe que está desempregada, a gente atende também a essas necessidades básicas que a nossa classe tem, né? Da questão da educação, da saúde, do lazer, do transporte e tudo mais. Compreendo. Candidato, a gente está vivendo uma grave crise mundial da saúde, que é o coronavírus. Nós vivemos uma pandemia mais do que conhecida e Juiz de Fora também está sendo, na verdade, uma vítima da doença. Nós temos confirmados mais de 6.900 casos e, infelizmente, mais de 250 mortes. Eu gostaria de lhe perguntar qual é a sua proposta para ajudar a diminuir o número de casos da doença na cidade e também quais são os seus planos para a saúde pública como um todo. Vitor, nós costumamos dizer que a pandemia, essa pandemia mundial, né, essa tragédia que o planeta está vivendo, ele demonstrou do mundo todo a ineficiência do capitalismo. O capitalismo não serve para a classe trabalhadora. A gente vê que no país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos, né, o coração do capitalismo, é o país onde mais pessoas estão morrendo por Covid. Estão morrendo ainda, né? Não está lá, nem chegou ainda a segunda onda. Então, é um modelo de econômico, político e social que não serve nem para salvar vidas da classe trabalhadora. Aliás, essa pandemia, Vitor, ela poderia ter sido evitada, né? Cientistas, especialistas dizem, né? Já que há 10 anos atrás já estava previsto que poderia acontecer uma pandemia dessa forma, né? Mas o capitalismo continua funcionando da mesma forma, agredindo a natureza, o meio ambiente, da mesma forma como ele agride, né? Da sua ânsia por produção desenfreada, por um consumo desenfreado,
e aí o desequilíbrio da natureza causou essa questão aí da pandemia. E aí, uma outra questão que a pandemia demonstrou para nós é a necessidade da educação, da saúde pública. E, felizmente, aqui no nosso país, por lutas anteriores da classe trabalhadora, nós temos um sistema universal de saúde, que é o SUS. Né? O que seria da classe trabalhadora do nosso país e da nossa cidade aqui, se não fosse o SUS? Teria morrido muito mais pessoas do que morreram, né? Mais de 150 mil no Brasil, quase 300 no Juiz de Fora, quase 9 mil aqui no estado de Minas Gerais, teria morrido muito mais pessoas. E a grande maioria dos que estão morrendo é da classe trabalhadora, a população, a parte mais pobre da nossa classe, né? Que é a grande vítima da pandemia. O vírus não escolhe quem ele vai infectar, mas o sistema escolhe quem vai morrer. Essa é a realidade. Bem, o que nós achamos que é importante fazer? Investir no SUS, né? Fortalecer o SUS. Nós temos que, na crise, é importante requisitar os leitos e os equipamentos dos hospitais privados, que muitos deles pegam dinheiro público, né? Requisitar esses equipamentos e leitos para colocar a serviço do SUS para atender a população. É necessário valorizar os servidores da saúde, não só com bons salários, com direitos, diminuindo a sua eles são, me fugiu a palavra agora, mas eles trabalham muito, né? Tem que dobrar para ter um salário digno, como é na educação, por exemplo, dar EPIs, né? Material de proteção, que alguns, né? Teve denúncias de fora de falta de material de proteção, foi até na UPA aqui onde eu moro, aqui em Benfica, enfim, e tem que testar a população, Vitor. Tem que fazer teste na população, tem que testar a população, quem tiver infectado, né, tem que ir para a quarentena, aí tem que mapear as pessoas com as quais ele se relacionou naquele período, para colocar em quarentena também, fazer um trabalho de prevenção, né, da infecção, né, da possibilidade de ser infectado através da testagem da população. Isso não foi feito, né? Não só em Juiz de Fora, não foi feito no Brasil todo. Teve uma política genocida do presidente Bolsonaro, né? Muitos governadores seguiram a política genocida dele de imediato, alguns prefeitos também, outros tentaram resistir, mas acabaram cedendo, né, abrindo o comércio, enfim, né, acabaram cedendo à pressão da economia e a política genocida do governo federal, e nós estamos nessa tragédia aí. Mas a nossa política é essa, de testagem em massa, né, para prevenir, e fortalecer o SUS. Está demonstrado que é o SUS que foi capaz de salvar vidas aí. Candidato, falando sobre situação orçamentária do município e, ao mesmo tempo, de tributação, a senhora vê no IPTU progressivo no tempo, bem como no Instituto da Desapropriação de Imóveis Inutilizados ou Subutilizados, uma saída para ajudar a apaziguar as contas públicas do município de Juiz de Fora? Sim, mas antes, em relação à saúde, eu vou falar uma coisinha que eu esqueci, Vitor, que é importante. Nós vivenciamos os 2 últimos dias uma ameaça muito grave, gravíssima do governo federal do Bolsonaro, né, e do Guedes, o ministro da Economia, o banqueiro, de privatizar as UBSs, vejam, né? Quer dizer, uma rede de saúde importantíssima que nós temos, precisa ser valorizada, precisa ser investida nela, que falta muito ainda para atender devidamente a população. Esse governo quer privatizar. Felizmente, houve reação, ele teve que voltar atrás, mas isso é um balão de ensaio. Eles vão voltar com essa proposta de privatizar a saúde. A saúde é um grande negócio, um grande mercado dos grandes capitalistas, e a classe trabalhadora precisa se organizar para barrar esse projeto quando ele voltar. Felizmente, por hora, ele está suspenso aí. Bem, em relação a essa questão que você colocou aí, né, do orçamento do município, não é isso, Vitor? Essa pergunta que você fez, questão do orçamento do município. Nós temos uma proposta de IPTU fortemente progressivo. Então, os condomínios de alto nível da burguesia da cidade, tanto do urbano quanto rural, que estão surgindo muitos condomínios rurais de fora agora, né? Para a classe alta da cidade, fortemente progressivo. Esse setor da nossa sociedade, que é um setor minoritário, né? Não deve chegar a 10% da população de Juiz de Fora, um pouco mais do que isso, tem que pagar um alto IPTU,
para que nós possamos, né, equilibrar os orçamentos da cidade e possamos, inclusive, isentar as famílias que ganham em torno de um salário mínimo, que é um absurdo ainda ter que pagar IPTU, porque o dinheiro mal dá para se sustentar, altamente progressivo. A outra proposta que nós temos é de suspender o pagamento do juro, né, aos banqueiros, fazer uma auditoria da dívida pública e suspender o pagamento desses juros aos banqueiros. Não é possível que fique pagando juros aos banqueiros, né? No governo do Bolsonaro agora teve um aporte de mais de R$ 1 trilhão, enquanto os pobres aí recebiam cerca de R$ 600 de auxílio emergencial e boa parte não conseguiu nem receber, os banqueiros tiveram mais de R$ 1 trilhão de ajuda do governo. Então, suspender os juros aos banqueiros, não é possível que o povo passe fome enquanto os banqueiros continuam recebendo em dia, todo mês os seus juros ali, né? A outra proposta nossa é suspender todo o processo de privatização e terceirização do serviço público da cidade, né? Esse é dinheiro público que vai para a mão do setor privado, que é a prefeitura que deveria gerenciar, suspender as isenções fiscais para as grandes empresas. A gente considera uma situação que tem aqui, Vitor, que é um escândalo. As empresas de call center aqui da cidade, que explora a mão de obra da juventude, e explora muito, a juventude é muito explorada no call center, né? Fica doente trabalhando naquele local insalubre de trabalho, tem isenção fiscal por 10 anos a empresa que se instala na cidade. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A empresa, ela emprega mão de obra, ela tem lucro com aquela mão de obra, ela tem que gerar impostos para a cidade, para que a prefeitura, o município, possa garantir as necessidades básicas que a população precisa. Então, também suspender as isenções fiscais para as grandes empresas e, ao mesmo tempo, fortalecer os pequenos negócios, né? Os grandes têm tudo, os pequenos sofrem muitas dificuldades. Fortalecer os pequenos negócios da cidade, através de crédito subsidiado, apoio técnico para essas pequenas empresas, pequenos negócios, pequenos comércios, tanto da zona urbana quanto da zona rural, que inclusive são os que geram mais empregos para a cidade, né? Então, no geral, são essas propostas. Sobre o que você colocou das moradias. Esse é um projeto nosso para a moradia, né? Além da construção de casas populares no projeto de obras públicas, desapropriar os imóveis que estão fechados, né? Nós podemos ver aí fechado há 1 ano, há 2 anos, isso pode ser debatido, mas que estão fechados esperando especulação imobiliária, esperando valorizar. Veja, não está cumprindo a sua função social. Moradia, a função social dela, né? Um prédio, a função social dele é ser moradia, né? Ou ser uma empresa que gera emprego e ser moradia para as pessoas. Então, não é possível a gente ter tanto sem-teto, tanta gente nas ruas, tantas ocupações urbanas, com tantos imóveis da cidade fechados, esperando a especulação imobiliária. Então, a proposta nossa é desapropriar esses imóveis para servir de moradia social. Compreendi. Candidato, entrando no tema do serviço público, como a senhora vê o serviço público municipal e qual é a sua proposta para a situação previdenciária? Bom, o serviço público, no geral, Vitor, é fundamental para a classe trabalhadora. Quem utiliza o serviço público no país, né, em todos os lugares do mundo, é a classe trabalhadora. Mas como quem governa é a burguesia vive constantemente, insistentemente, tentando destruir o serviço público. E agora nós estamos vivendo essa tentativa, né? O Bolsonaro, esses dias aí, queria privatizar as UBSs e nós estamos vivendo aí sob a ameaça de uma reforma administrativa. É uma reforma administrativa que abrange o setor federal, lá em Brasília, projeto lá do Guedes, que o Maia, presidente da Câmara, e o Alcolumbre, presidente do Senado, né? Que são aliás, 3, né? 3 grandes magnatas aí que vivem na alta cúpula de privilégios do serviço público desde sempre, querem fazer essa reforma administrativa que vai atingir os estados, do Zema, que ele quer fazer, e aqui no município do Juiz de Fora também, o prefeito Almas, o prefeito interino que está aí, né? Almas também já enviou para a Câmara Municipal um projeto de reforma administrativa. Nós temos que defender o serviço público, Vitor. O serviço público é extremamente necessário para a população. E os servidores públicos são aqueles que prestam serviço à população. Somos nós, eu sou uma servidora pública, somos nós, servidores públicos, que estamos na ponta aqui do serviço público,
né? Nós atendemos a população em todos, na assistência social, na educação, na saúde, na segurança, né? Então, nós é que somos o elo entre o poder público e a população. Nós precisamos ser valorizados, precisamos ser resguardados do ataque dessa burguesia que quer privatizar para lucrar com todos esses tipos de serviços, né? Então, a nossa proposta é valorizar o servidor público, fortalecer o serviço público de Juiz de Fora, né? Abrir mais concursos públicos. Por exemplo, o DENLURB está terceirizado há muito tempo que está terceirizado. Então, suspender o processo de terceirização do DENLURB e fazer concurso público. Na educação, mais de 10 anos, quase 12 anos sem concurso, 60% contratado. Fazer concurso público na área da educação. As creches que são conveniadas na cidade, né, que vivem sempre em situação de penúria, que recebe dinheiro da prefeitura, mas que vive sempre em situação de penúria, a gente vive constantemente isso, ser municipalizada, e os servidores, os trabalhadores dessas creches também serem trazidos para a esfera do serviço público. Enfim, fortalecer o serviço público, os servidores públicos, é uma das propostas principais do nosso programa, porque só o serviço público é o que é utilizado pela classe trabalhadora, e nós, servidores públicos, somos os que prestamos esse serviço. Então, deve ser extremamente defendido. Aí a questão que você colocou da Previdência, né? A questão da Previdência. Bom, olha o problema que nós estamos vivendo agora. Vamos pegar o problema da educação. 60% dos professores que estão trabalhando hoje na rede municipal, né, são contratados e contribuem para o INSS. E nós temos o nosso Instituto próprio de saúde, vejam. Mais da metade dos que estão trabalhando, que poderiam estar fortalecendo o caixa do nosso Instituto de Saúde Municipal, estão contribuindo para o outro Instituto de Saúde, porque que são contratados e não são efetivos. Então, isso deve acontecer também no DENLURB, em todos os setores aí da prefeitura, que está extremamente terceirizado. A saúde é um setor que está terceirizado, tem muita terceirização. Então, se tudo se transformar em servidor público para que a alíquota vá para o nosso Instituto de Previdência, para que ele seja reconstruído e possa garantir a nossa aposentadoria, né? A aposentadoria é um direito de todos os trabalhadores e dos servidores. Nós vamos defender ferrenhamente esse direito. Candidato, falando sobre plano diretor. O plano diretor de Juiz de Fora, ele foi atualizado em 2018, com 18 anos de atraso. Qual é a sua proposta para que ele consiga acompanhar o desenvolvimento da cidade? Na verdade, Vitor, nós achamos que tem que fazer um outro plano diretor, certo? E até agora eu estou conversando aqui com você já faz algum tempo, e eu ainda não falei de uma proposta central nossa, do nosso projeto, que é o de conselhos populares, né? A nossa proposta é que a classe trabalhadora governe a cidade. Se a classe trabalhadora tudo produz, toda a riqueza é produzida por ela, e se é ela que faz a cidade funcionar, ela que tem que governar a cidade. Nós trabalhamos, nós fazemos a cidade funcionar, mas quem governa a cidade são os ricos. Quem governa a cidade é a burguesia. Tá? Isso está errado, tem alguma coisa errada nesse desequilíbrio aí. A classe trabalhadora que tem que governar a cidade, através dos conselhos populares. Vitor, nós não defendemos esse plano diretor que está aí. Os planos diretores dos municípios, em geral, são elaborados pelos vereadores, que representam os empresários da cidade na sua grande maioria. E representam, sobretudo, o setor da construção civil, né? Os grandes empresários da construção civil, os empreiteiros, as construtoras. E quem mais é prejudicado com isso são os trabalhadores e as trabalhadoras que vivem nas periferias. Nós defendemos a elaboração de um novo plano diretor, e que esse novo plano diretor seja elaborado pelos trabalhadores e trabalhadoras através dos conselhos populares, né, que é o centro da nossa campanha, o centro do nosso programa, que os trabalhadores e trabalhadoras governem a cidade. A realidade que a gente tem hoje é o seguinte: os trabalhadores trabalham, produzem tudo, produzem toda a riqueza da cidade,
fazem a cidade funcionar, né? Nós é que fazemos a cidade funcionar, mas quem governa a cidade são os ricos. Quem governa a cidade são os grandes empresários. E é óbvio que eles governam a cidade defendendo os seus próprios interesses. Então, a nossa proposta é que a classe trabalhadora governe a cidade, através dos conselhos populares, organizados nos bairros, nos locais de trabalho. E no plano diretor, a nossa proposta é que os trabalhadores e trabalhadoras se organizem nos bairros, né, nos seus conselhos populares, que nós vamos organizar, discutam o que é melhor para a região onde mora, né, para ser colocado num plano diretor para toda a cidade. Depois nós fazemos um conselhão, né, um conselho geral de todos os conselhos da cidade, e esse conselhão é que vai finalizar um projeto de plano diretor, né, para a prefeitura encaminhar. Nessa proposta nossa dos trabalhadores e trabalhadoras governarem a cidade por conselhos populares, os vereadores e prefeitos são meros executores do que os trabalhadores e trabalhadoras definirem os conselhos populares. Assim será também com o plano diretor, né? Um plano diretor que privilegie a classe trabalhadora no sentido dela ocupar a cidade. Hoje não é assim, né? Hoje tem um plano diretor que exclui a classe trabalhadora, empurra ela para a periferia, empurra ela para morar nos morros, nas beiras dos córregos, ficar à mercê de toda sorte, de todos os problemas que surgem nessas circunstâncias, para locais mais distantes, onde o poder público chega, né, com muito pouca assistência de luz, água encanada, esgoto, asfalto, a segurança, a questão do transporte. Portanto, para o plano diretor, o nosso projeto é este, né? Que os conselhos populares organizados nos bairros elaborem esse plano diretor e para que a Câmara e a Prefeitura executem um plano diretor, que privilegie a classe trabalhadora, para ela ocupar a cidade.